Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal e estamos aqui para mais um 365 Aberturas de Tarô. Primeiro ponto de hoje é uma pergunta lá do grupo do WhatsApp. Quer fazer parte? Entra em contato com a minha equipe ou comigo e a gente dá um jeito nisso. Bom, a pergunta parece... Toda pergunta é legal, viu, gente? Faça favor de fazer pergunta. Eu gosto. Gosto de responder pergunta. Se tiver ao meu alcance, eu vou tentar esclarecer, eu vou trazer alguma informação dentro da minha vivência ou do meu histórico junto com as cartas e com o tarô. Então, essa é uma pergunta de alguém que se acha muito aprendiz, mas ao mesmo tempo já faz um ritual para abrir as cartas. Meus parabéns. Fernanda, precisa de ritual para abrir as cartas? Não, não. Puxa, mas como assim? Bom, eu acho que tem duas coisas um pouco complexas aqui. A palavra ritual é algo que eu vou aprender. Eu já estou com, sei lá, 27, 28 anos, e dentro da minha compreensão, o meu ritual mais típico de abrir as cartas era cortar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois eu aprendi o íris, Osíris, Horus, Íris e Osíris. Era de benzer as cartas. Às vezes, inclusive, fazendo, né, o estalar de dedos, que muitos anos depois eu vou entender o que eram todas essas coisas ou práticas que eu fui aprendendo um pouquinho ali, um pouco cá. De verdade, ritual para abrir o espaço oracular. Vamos colocar isso como um ponto importante. O ritual de eu abrir os meus trabalhos aqui dentro do meu estúdio, ou como quando eu estava numa feira, ou quando eu estava num espaço esotérico, ou quando eu estava em qualquer lugar e já estava trabalhando seriamente com o tarô. Então, eu já estava ali para atender pessoas. O ritual sempre foi o de me colocar em silêncio e concentração e pedir para ter a melhor iluminação, a melhor conjunção, estar com o mental limpo, com o corpo tranquilo, o coração tranquilo, a mente quieta, a espinha ereta. Isso era o máximo de ritual que eu fazia. Aí o tempo vai andando e eu fui aprendendo um monte de coisa. Acende vela, acende incenso, coloca isso, coloca aquilo. E teve uma época que eu fiquei muito engraçada, porque parecia quase uma preparação do tipo prévia de Natal. E aí eu fui percebendo que algumas coisas combinavam comigo de verdade, outras nem tanto. Algumas coisas para viajar e atender em movimento são muito complexas. Por quê? Porque ou não cabe, ou não dá, ou não combina, ou enfim. Então, eu fui abandonando muita coisa, seja a vela, porque gera incêndio, seja o incenso, porque nem todo mundo gosta do cheiro, um borrifadorzinho de limão, não é? Nos últimos anos, para viajar, para ser bem sincero, eu levava um kit prático de ambiente, de sprays de ambiente do Joel Aleixo. Não estou fazendo propaganda nem nada, mas ele ajudava a criar um cheirinho que quase sempre ninguém se incomodava, só para poder mudar o clima do ambiente de uma pessoa para outra, sobretudo no atendimento presencial. Mas, de qualquer forma, tem um ritual que eu considero o mais importante de todos e que eu aprendi antes de abrir as cartas como um procedimento básico de conseguir entrar num palco, conseguir entrar numa sala de aula, conseguir entrar num universo e poder estar pronto para ele. Esse ritual é o de imaginar que eu tiro a minha pessoa como quem tira uma capa, penduro na porta aonde eu vou passar ou onde eu puder colocar, e o pensamento é: deixo aqui o que é meu, ponto. E aí eu me posiciono para poder fazer a abertura, como vocês têm assistido, para quem tem acompanhado lá pelo Instagram. Esse é o movimento micro-macro. Hoje eu estou na fase do menos é mais. Então, se eu hoje consigo limpar a minha mente, livrar a minha pessoa de mim, das minhas querências, das minhas questões, da minha vida, consigo zerar a mente, como quem faz um mindfulness mesmo, entra no zero, e aí eu estou para as cartas e para a pessoa. A partir daí, a confiança no que eu estou fazendo é plena. E no próprio tarô, e no próprio campo que me norteia e que norteia a pessoa para quem eu estou
fazendo a leitura, eu considero isso o mais importante. E não perco o foco disso de jeito nenhum, né? A casa do lado de fora pode cair, eu acho, muitas vezes, e eu estou aqui conectado. Mas vamos supor que a pessoa que está me perguntando, ela criou um ritual para ela. E eu respeito todo e qualquer ritual, que todo e qualquer ritual é uma prática para eu entrar nesse ponto zero, no caminho do meio, no silêncio da alma, na virada de asas do aviãozinho do Richard Bach, enfim. O ritual vai te treinando. Normalmente, o ritual é uma coisa externa que vai treinando você e a mente a ir para esse ponto zero muito rápido. Então, com o passar do tempo, você pode simplesmente fechar o olho e se conectar. É como se você tivesse aprendido a acender a vela, o incenso, fazer a oração predileta, tudo numa velocidade quase da luz, e você está pronto? Sério, sério. E não tem nada de mente ou mente cartesiana aí, porque eu encontro um espaço vazio para poder operar a minha mente, para poder operar minhas cartas. Na continuação da pergunta, tem essa questão de que, bom, a prática faz o monge, o hábito faz o monge, e o monge faz o hábito. Com o passar do tempo, puxar uma carta para si todos os dias é algo quase que instantâneo, né? Pedir aquela compreensão ou tomar um banho daquilo e aguardar, seja o que eu fiz no começo do dia ou no fim do dia, não deixa de ser um ritual. Eu acho que o maior ritual que eu tenho hoje para cada cliente é o nome dele, a data de nascimento, e eu entro no meu silêncio, dizendo: esse é o lugar que eu preciso estar, essa é a pessoa para quem eu preciso olhar. Então, dentro dos processos de ritual, eu acho que quando a gente está no começo, nossa, é uma delícia ter todas as pedras, ter todas as velas, ter todos os cheiros, colocar o óleo essencial, isso é uma coisa que eu uso muito hoje. É mais fácil, pequenininho, carrega dentro das cartas junto, né? E é uma delícia. Qual, Fernanda? Alecrim para despertar a mente, lavanda para acalmar, e assim vai, não é? E quando precisa dar uma despachada de energia, um pouco de cravo ou de canela. De toda sorte, tudo isso é ritualística. O ritual me treina a estar num estado conectado, alterado, né, plugado de consciência, aonde a minha mente de agora, cartesiana, aprende a fazer um tluft, um shift, para uma mente expandida, que abre para uma realidade expandida, onde há muita informação à disposição, e é justamente dessa informação à disposição que as cartas vão me sinalizar o que contar ou falar para esse ou para aquele cliente. Se tem uma obrigação de fazer um ritual? Não, não tem. Alguns de nós são sem ritualística e vão estar fazendo o trabalho deles tão bom quanto de qualquer um. Posso incluir todos os rituais, todos os orixás, todos os santos, todas as minhas crenças? Claro que sim, fique à vontade. Isso também faz parte da sua conexão no estágio zero para se conectar com o tudo que existe. Sabendo que tem sempre algo maior, que às vezes eu sei nominalizar, compreender, às vezes não. Só uma coisa que eu considero primordial: quando você abre as cartas de forma impura, vamos colocar assim, de forma chula, de forma desrespeitosa, ou como quem está tirando uma com a cara do outro, cuidado, você está absolutamente quebrando, não está lidando e não está gerando nada de bom. Eu acho que aí sim abre-se as portas daquilo que todo mundo tem tanto medo, né? O mundo da pilhéria, do descaso, o mundo dos obsessores, dos malignos. Isso tem muito mais a ver com esse meu estado de respeito ou desrespeito para com aquilo que eu estou fazendo. E talvez seja para toda uma vida. Eu, quando estou com o tarô para mim ou para você, eu definitivamente me considero num lugar sagrado, como quem está dentro de um templo, dentro de um lugar de respeito e de muita conexão, e eu vou dar muito valor a cada arcano, a cada abertura, ao que se dá numa abertura,
ou numa entrevista completa, e esse é o meu ritual. Então, qualquer ritual, desde que some e tenha a sua cara, e seja a sua forma de você se conectar com aquilo que é maior, que é divino ou transcendental, faça. Ah, ele não tive tempo. Tudo bem. Feche os olhos por um segundo, se veja fazendo o ritual que você fez ontem ou anteontem. Você pode ter certeza que todo o teu entorno energético vai entrar naquele mesmo estado que ele já aprendeu. E aí você vai descobrir qual é a grande funcionalidade de aprender rituais. Combinado? Então a gente fica por aqui com essa resposta e vamos para a abertura de hoje. A abertura de hoje é bem bacana. Estamos na semana 4 de janeiro, né? E a gente está começando uma nova jornada. Eu vou abrir a minha apresentação, se a gente entra direto para essa questão. Bora lá? Pois bem, aqui no 365 Aberturas de Tarô, na semana 4, a gente está andando. E a cada andada, a gente vai estar colocando novas aberturas para que a gente consiga fazer uma caminhada de 365 aberturas, uma por dia, de verdade. A gente está no dia 21 e hoje eu trouxe a abertura Fundo do Poço. Fundo do Poço porque eu vou estar olhando para uma coisa que está lá no fundo do poço, uma coisa meio surpreendente, né? Essa é a abertura 21 e é a abertura do fundo do poço com 7 cartas que me leva não para o fundo do poço, que é tipo cair lá, estou lá no baixo, estou mal. Não, não necessariamente. Ela é uma forma de abrir, ela é uma forma triangular, mas voltada para baixo. Então, vamos imaginar que eu estou de frente para o desconhecido ou para uma situação inesperada que me tira o chão, me faz perder um pouco o rumo, e eu quero entender o que está acontecendo. Eu preciso saber o que é isso, está me intrigando. Como é que isso aconteceu? Por que está aí? Como olhar para esse poço profundo e sair de pé do outro lado? A proposta é essa. Então, vamos lá. A gente tem 7 cartas, e para essa abertura, como ela é uma abertura de algo que está se dando e que não necessariamente eu tenha toda a dominância, uma carta madrinha para saber como encarar essa abertura e as suas revelações pode ser tudo de bom. Na verdade, a carta madrinha já é um pequeno ritual que eu posso estar fazendo comigo para a leitura. A primeira carta é o lado conhecido, o passado tipo que chegou até mim, tipo 1. A carta número 2, o lado desconhecido desse assunto ou do que está acontecendo, que é um passado tipo 2, como se eu olhasse as duas possibilidades, o que está no consciente e no inconsciente, de algo que está acontecendo no momento, ou do assunto que eu trouxe para o fundo do poço. O que eu vejo na terceira posição é o presente tipo 1. E o que é isso para representar bem essa questão, dando um lugar e um arcano para ela, é o presente número 2. Na quinta posição, qual a minha reação instantânea, o futuro imediato? Na sexta posição, qual a reação ou ação inesperada, um futuro não tão imediato e também não muito programado, né? Mas é mais próximo. E, por último, as revelações do futuro próximo, aí sim, um futuro tipo 3, algo que pode ir um pouquinho mais adiante. O que é esse tempo de pouquinho mais adiante de uma abertura de tarô, Fernanda? Olha, em geral, a gente fala de mínimo 3 meses, não é? Por quê? Porque senão a pessoa pode ficar viciada no tarô e ela acha que tem que perguntar todo dia se ela veste vermelho, se ela põe isso, se ela tira aquilo. E de verdade, isso até poderia ser, mas gera uma dificuldade na minha decisão e no meu livre-arbítrio. Então, eu fico dependente de olhar o arcano para poder decidir sobre a minha vida. Não sei se isso é o melhor, mas e nem aconselho, a bem da verdade. Eu acho que as perguntas, quem tem que responder sou eu, e que eu tenho os melhores mentores para fazer isso. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, então, como é que fica na mesa essa abertura. Vindo para a mesa, eu quero lembrar você de que, se você está curtindo o trabalho, vem para dentro do 365 Aberturas de Tarô, vem fazer parte. Está gostando do canal? Se inscreve, compartilha o vídeo com outras pessoas e aciona o sininho, além de dar um like, porque tudo isso ajuda a que esse trabalho tenha uma
um bom aproveitamento, que o YouTube descubra que é válido e possa colocar, então, o meu vídeo rodando mais por aí. Isso me ajuda pra caramba. Bora ir lá para a mesa? Vamos para a mesa, então. Abrindo aqui a mesa para vocês, a gente chega, né, no meu baralhinho, vamos ver se ele volta para o normal. Ele resolveu ficar agora numa posição adversa. Ai, 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 ai. Será que eu vou conseguir que ela se modifique? Sim, não, acho que não. Vou ter que mudar. Pois bem, então a gente chegou aqui na mesa, e aqui eu tenho arcanos maiores, arcanos menores, do tipo Rider-Waite-Smith, e aqui eu tenho arcanos maiores de Marsilha. Isso aqui vai ficar para minha carta madrinha e vamos embaralhar, porque embaralhar também faz parte da vida do tarotista. Na verdade, é algo que a gente faz uma vida inteira, né? Muito bem. Lembrando que eu também posso, se eu quiser, fazer um embaralhamento de mesa, aquele que vai só mobilizando para poder tirar os arcanos. Da madrinha, eu vou fazer assim, meu piquitinho. Vamos lá, o que eu quero de carta madrinha para eu olhar este assunto? Aqui, minha carta madrinha. Sempre bom usar uma carta, um baralho diferente, para você não se misturar, verdade, para destacar, né, fazer a diferença. Então, vamos lá. Daqui, eu tenho que tirar, então, as 7 cartas. Vocês fizeram aí a anotação? Todo mundo anotou? Muito bem. Então, se vocês anotaram aí, a gente tem 7 cartas para tirar. Dessas 7 cartas, a primeira delas, a gente pode colocar como... Bom, mais que isso, olha, qual o assunto que está no fundo do poço para eu olhar? Essa não é uma abertura que traz o tópico. Então, você pode trazer o tópico que você quiser. Coloquei na minha cabeça que eu quero usar um tópico de algo que foi um pouco inesperado, que aconteceu, e eu quero poder esmiuçar um pouco do que eu faço com esse evento inesperado, certo? Pode ser uma ideia, já que é algo meio inesperado que está sendo esperado para essa abertura, tá? Então vamos lá. Então, eu já pensei no meu tópico, já puxei minha carta madrinha, e agora eu tenho 7 cartas para escolher. A primeira, do passado tipo 1, o passado recente, e que também fala, na verdade, daquilo que é meio conhecido, mesmo não visto, mas tem, eu achei mesmo, ou estava meio na cara, e o conhecido, não conhecido e o não conhecido, né? O que eu sei e o que eu não sei, mas que está chegando tipo ontem. Aí o que eu vejo e o que eu não vejo do tipo hoje. Mais do que isso, eu vou ter uma reação inicial, está aqui, depois eu vou ter uma reação de segundo, num outro momento, e a carta final sobre esse evento que está aqui. Então, veja, você pode estar escolhendo do monte, você também pode embaralhar, pegar tudo sequencial do topo, você pode pôr na mesa e fazer a jogada através só da sua sensibilidade com as cartas. Está tudo valendo, tá? De toda sorte está valendo. Bom, minha carta madrinha hoje é o meu eu superior, os meus mentores, meus mestres, os seres que me acompanham, que mesmo que eu não os veja, tendo eles sido relatados a mim inúmeras vezes, eu sou muito grata por todos aqueles que me acompanham. Vou pedir para o meu mestre, o meu professor, aquele que me deu a primeira aula de tarô, que ele esteja presente aqui, né? Todos os meus mestres e mentores, para eu poder olhar para essa questão que aconteceu recentemente e que eu fiquei meio sem saber o que eu fazia com a encrenca que aconteceu, qual deveria ter sido a minha reação, qual deve ser o meu lugar. Então, vamos olhar para isso. A primeira carta, então, primeira observação, isso é uma jogada da esquerda para a direita. Do lado direito vai ficar as cartas 1, 3, 5, e do lado de cá, do lado esquerdo, vai ficar a 2, a 4 e a 6. E na ponta final, a número 7. Então, a primeira carta me fala que, seja lá como, não dava para ver mesmo, porque era um assunto não só kármico, um assunto que estava no meio ambiente,
um assunto ligado às relações desse meio ambiente, às relações dessas pessoas conectadas comigo, e que, se aconteceu como aconteceu, que eu releve, que eu espere um novo tempo, porque não ia dar para realmente controlar ou saber antecipadamente. O julgamento traz coisas de muito longe, coisas velhas, coisas antigas, muitas vezes coisas até de ancestral, né, de outro tempo. Então, querendo ou não, me dá um snook no sentido daquilo que seria o lado conhecido. O conhecido do que aconteceu é que era mais um carmo e uma pedra no caminho. O que não era conhecido? De que seria uma coisa tão demorada, que geraria atrasos e, de certa forma, um pouco de perda, e que me colocaria tão isolada perante determinadas circunstâncias ou pessoas, que é o eremita. Tudo ficou muito devagar, tudo ficou muito lento, né? Então, isso era desconhecido, do quanto estava distante, ou do quanto eu não tive acesso, do quanto eu não poderia mudar também o que o tempo trouxe. Na posição 3, o que eu vejo? Então, eu consigo olhar, eu acho que é uma questão de correria, eu acho que é uma questão de disputa, eu achei que era uma questão de egos, eu achei que era uma questão, né, ainda nesse momento, ao falar, eu sinto que é simplesmente um posicionamento, talvez porque um quis e o outro também aparecer mais ou competir, e aí fiquei meio sem saber o que é isso de verdade. Olha que legal, isso de verdade foi um golpe da roda da fortuna. Mesmo que eu ache que tenha sido um golpe da roda da não fortuna, que é quando o pessoal fala que a roda é o azar, de verdade, aqui ela está dizendo: não, meu bem, presta atenção. Existem oportunidades que a gente compreende como oportunidade, porque é oportuno. Hum? Então, eu acho que é oportuno, então, ok. Existem oportunidades que se dão na diversidade, no problema. São oportunidades que o problema traz e que, quando a gente aprende não só a olhar o problema, como resolver o problema, a gente ganha mais do que a gente achou que ia perder. Então, mesmo que eu tenha uma sensação de isolamento e de perda, né, de uma criticidade ou de um medo do que dirão, né, do que tem em torno, a roda diz: olha, bem da verdade, a questão é uma questão chamada roda da fortuna, uma oportunidade de mudar o gênero ou a forma do jogo e, com isso, também torná-lo diferente. Bom, qual foi a minha reação instantânea? Verdade. Verdade, gente. Ó, é verdade. Até dormi mal essa noite por conta do resultado ainda de toda uma circunstância. A torre. A torre conta o quê? Que a minha reação automática foi, né? Tipo, panela de pressão, explodiu, brabeza, eu querendo esquartejar, matar, não pode ser. Então, assim, entre a indignação, indigna a ação, e a questão da raiva é como, e para mim é muito muito de verdade, assim, a minha primeira reação é sempre o apito da chaleira. A minha segunda reação, depois de eu apitar a chaleira, é que pode ser diferente. A segunda está bem aqui, exatamente. A minha segunda reação, só que normalmente eu explodo para dentro. Então, essa torre aqui, ela me desconcertou. Esse lugar de raiva do apito da chaleira acontece dentro de mim. Muito difícil botar isso para fora. Aí vem a minha segunda reação, aquela reação meio inesperada, que talvez alguns ficaram até guardando que fosse ser outra. Fiquei em silêncio, né? Eu resolvi puxar um japamala, que é o mesmo que puxar um terço. Eu resolvi rezar. Depois de rezar, eu resolvi fazer o meu crochê. Eu resolvi silenciar, me acalmar, botar no banho-maria e dizer: eu vou deixar isso escorregar um pouquinho mais para frente para ver que bicho vai dar. Se realmente eu preciso ficar com essa brabeza toda, se eu poderia ter mudado algo e a roda me diz nananã. E aí, por fim, olha que legal. No final das contas, e mesmo que seja os amantes, que tenha essa visão super de pegada
né, de amantes e de amor e de sexo e felicidade a dois, para mim, os enamorados sempre vão ter uma pegada do amor mesmo, no sentido do amor do meu anjo da guarda por mim, do amor daquele estado amoroso, né, que toda mãe tem para com o seu filho, a paciência amorosa que todo avô e avó tem para com seu neto. Para mim, a carta dos amantes, dos enamorados, é, antes de tudo, esse primeiro amor. Esse primeiro amor ainda totalmente livre de julgamento, totalmente livre de condição, né? É um estado de aguardar, de acarinhar, de aconchegar e de também saber esperar o momento certo para alguma coisa. O futuro mais adiante mostra que, seja lá o que aconteceu aqui, que está representado pela roda, como um golpe de sorte ou de azar, tende para escolhas novas ou para um movimento mais ágape ou de um amor diferente, de gentil e gentileza. Então, mesmo que eu não compreenda, ainda totalmente não compreendo o evento, né, como ele aconteceu, porque ele foi inesperado e de outra forma não seria, os enamorados são o que o futuro vai trazer para essa questão, ou para não é uma relação, é uma questão mesmo. Tudo bem que inclui pessoas, né? Mas uma situação que aconteceu aqui dentro do meu bairro e que de repente vai, explode, aí você fala, uau, né? Sobrou para mim, e aí a escolha foi por aguardar, por ficar no meu lugar. E, acima de tudo, os enamorados me falam do que seria a ponta de futuro mais distante, falando que, olha, o futuro mais adiante vai significar troca de gentilezas ou conversas, vai significar o uso sábio por conta da sacerdotisa, ou bem direto e objetivo, como a torre, do meu livre-arbítrio, né, da minha capacidade de escolher o que é certo e bom para mim, e o que esse assunto que está representado pela roda da fortuna, um assunto fortuito ou que irrompeu na vida, mas que não teria como eu programar ou saber, né? Veja, duas coisas bem fora do meu programa mental, fora da minha ideia. Então, é aquela coisa que vira, né? Que rompeu porta adentro, e que agora que eu saiba aguardar um pouquinho mais, porque vão haver retornos no sentido mais positivos do que o evento em si. Essa é uma abertura que, a bem da verdade, eu não colocaria arcanos menores, não sinto necessidade de colocá-los. Também não sinto necessidade de especular mais, lembrando principalmente que eu não faço isso. Primeiro, é que é uma sensação. Eu, quando tenho a sensação que eu tenho que abrir mais carta, eu abro mais carta, abro um novo jogo. E aí tem uma segunda pergunta que me fizeram, porque essa abertura vai ficar por aqui, mas tem uma pergunta que me fizeram que eu quero aproveitar, responder, vou aproveitar para responder essa pergunta agora. Deixa eu tirar da mesa e colocar aqui, olho no olho. Fernanda, quantos baralhos você tem? Ah, fica chato a gente falar sobre isso, tudo bem? Porque muitos baralhos. E eu não gosto de falar disso no sentido de parecer uma pessoa metida ou algo assim. Eu fui garimpando ao longo da vida cada baralho que está nessa casa. Mais do que isso, eu ainda fiquei mais gorda de baralho, porque durante a pandemia teve tanta gente jogando baralho fora, abrindo mão de baralho antigo. Então, enfim, eu tenho um conjunto bom de baralhos. Mas claro que nem todos esses baralhos estão aqui para o jogo, para a mesa. Não, tem alguns que, inclusive, eu já falei até para a família, cuida aí que o bicho pode valer caro lá na frente. Então, tem mais um ar de coleção. Tem mais um ar de coleção. Mas boa parte está na lida. Se não está para aula, está para abertura. Eu gosto de ter muitos baralhos, principalmente dos arcanos maiores, porque conforme a pessoa vai fazendo a mesma pergunta, ou mesmo eu, vou perguntando de novo. Aí eu quero saber um pouco mais. Me dá mais uma luz. Eu vou abrindo um novo baralho. Porque me dá a chance, uma chance bastante rara, e que não é tão fácil assim, mas de arcanos se repetirem.
de uma conversa poder ser repetida, reforçada, e eu poder saber que aquele arcano é um cara importante para a pessoa naquele momento, é um cara importante para mim naquele momento. Então, eu tenho baralhos diferentes para poder fazer aberturas diferentes e ter fôlego de fazer aberturas cada vez que a pessoa perguntar com 22 cartas, né? Porque eu tenho a oportunidade de estar trazendo um arcano diferente ou não, ou de ter uma surpresa com o mesmo arcano num outro baralho. Então, ficamos aqui hoje? Não, peraí, que eu esqueci um pedacinho. Então, vamos lá. Colocando para cá, a gente viu a abertura do fundo do poço de 7 cartas. A próxima abertura, ela é uma facinha. Eu vou fazer assim, nós vamos decrescer, no meio da semana vai ficar bem bonitinho, eu vou fazer uma conversa bem ampla sobre a carta do dia, né? Então, assim, a próxima abertura é a do centrando, de entrar para o centro, mais uma. A outra vai falar das cartas unitárias, vou falar de alguns, principalmente da carta do dia, e como é que a gente pode dispor isso, trabalhar com isso. Depois a gente vai ter o jogo da pergunta, vamos caminhar para chegar numa jogada que eu já considero uma aventura apresentar aqui para vocês, e bastante complexa para a maior parte das pessoas, porque já é uma tirada com 21 cartas. Até para vocês poderem observar o grau de complexidade, de dificuldade, e também entenderem o quanto a gente precisa aprender bem os arcanos para se sentir confortável em fazer qualquer abertura. Então, nova jogada amanhã, segue aí comigo, né? Compartilha, dá um like e bora seguir juntos no 365 Aberturas de Tarô. Combinado? Então a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Aquele beijo, abraço, queijo, aperto de mão e até amanhã.